Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui em cima, mais ou menos por aqui, eu vou deixar a minutagem certinha para quem quiser pular para onde de fato o vídeo começa e para quem vê os aplicativos vizinhos. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Gente, a história de hoje se trata sobre um marido que pediu algo para a esposa, mas não sabia que ela já sabia toda a verdade. A nossa história de hoje ela é envolta em uma mentira, mas que só quem não sabe é o próprio marido. Que, spoiler, vai virar ex-marido. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção. Então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para a melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, comentar o que vocês acharam, ou até mesmo uma minutagem para poder ajudar os outros, ou comentarem sobre o que vocês acharam dessa história, eu vou agradecer de coração. Puderem se inscrever e compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, vai ser muito bom para mim. Eu vou agradecer de coração. Agora, sem mais demora, bora pra história. Meu marido me pediu para criar o filho da amante sem saber que eu conhecia a verdade. O dia em que meu casamento acabou começou como qualquer outro. Eu estava preparando o jantar quando ouvi a porta da frente se abrir. Olhei para o relógio. Miguel havia chegado mais cedo do que o normal. Achei estranho, mas não me preocupei, até ouvir um choro, um bebê. Meu coração disparou. Larguei a colher sobre a bancada e caminhei rapidamente até a sala. Foi então que o vi. Miguel estava parado perto da entrada com um bebê nos braços. Um bebê que eu nunca tinha visto, por alguns segundos. Fiquei simplesmente encarando a cena, sem entender, sem conseguir processar. Miguel, minha voz saiu quase como um sussurro. O que está acontecendo? Ele parecia nervoso, muito nervoso, algo que não combinava com ele. Meu marido sempre foi calmo, controlado, preparado, mas naquela noite parecia perdido. Laura, eu preciso te explicar uma coisa. Olhei novamente para a criança. Devia ter menos de 1 ano, talvez 8 ou 9 meses. As bochechas vermelhas ainda estavam molhadas pelas lágrimas. Quem é esse bebê? Miguel respirou fundo, como alguém ensaiando uma história. Hoje eu sei que era exatamente isso naquele momento, porém eu ainda fingia não saber. Lembra da Clara? Perguntou. Eu lembrava. Clara trabalhava na mesma empresa que ele, já tinha ouvido aquele nome algumas vezes, mais vezes do que deveria, sim. Ela sofreu um acidente, meu estômago afundou. O que ele assentiu? Há 2 semanas, fiquei em silêncio, esperando o restante. Ela era mãe solteira, e não tinha família. Próxima, olhei para o bebê novamente, depois para Miguel. E o que isso tem a ver conosco? Foi então que ele disse a frase que mudou tudo. Ela me pediu para cuidar dele se alguma coisa acontecesse. Silêncio, completo, absoluto. Meu marido me encarava, esperando minha reação. Enquanto isso, eu tentava não demonstrar o que realmente sentia, porque aquela não era a primeira vez que eu via aquele bebê, nem a primeira vez que eu ouvia falar dele. Na verdade, eu sabia da existência daquela criança havia meses, assim como sabia da existência da amante e da traição. Tudo começou quase 1 ano antes. Uma mensagem enviada para o celular errado, uma fotografia, depois outra, pequenos detalhes que não se encaixavam, até que finalmente encontrei provas suficientes. Miguel tinha um caso com Clara, e Clara havia engravidado. Nunca o confrontei, não imediatamente porque precisava entender, precisava ter certeza e porque, no fundo, ainda esperava estar errada, mas não estava. Eu sabia exatamente quem era aquele bebê, sabia desde o dia em que nasceu, e agora meu marido estava parado na minha sala, olhando nos meus olhos, mentindo. Laura, a voz dele me trouxe de volta. Forcei uma expressão confusa. Você está dizendo que quer trazer essa criança para morar conosco? Ele pareceu aliviado por eu não estar gritando. Apenas até resolvermos a situação. Outra mentira, eu conseguia enxergá-la com clareza, porque não existia situação nenhuma para resolver. Aquela era a única família que o bebê tinha. E Miguel sabia disso. Observei a criança novamente, pequena, inocente, completamente alheia ao caos que a cercava. Ela não tinha culpa de nada, nem da traição, nem das mentiras, nem das escolhas dos adultos. Então tomei uma decisão.
uma decisão que surpreenderia Miguel. Tudo bem, ele piscou. O que o bebê pode ficar? Meu marido pareceu genuinamente chocado, talvez estivesse esperando uma discussão, talvez lágrimas, talvez uma crise, mas recebeu algo muito pior. Calma, porque enquanto ele acreditava ter enganado a esposa, eu já estava planejando como sair daquele casamento sem deixar uma única ponta solta. Os primeiros dias foram estranhos, muito estranhos. Nossa casa, que durante anos foi silenciosa, passou a girar em torno de mamadeiras, fraldas e noites mal dormidas, e, como eu já esperava, a maior parte da responsabilidade caiu sobre mim. Miguel saía cedo para trabalhar, voltava tarde, sempre cansado, sempre ocupado, sempre com uma desculpa pronta. Enquanto isso, eu ficava com o bebê, o pequeno Lucas. Esse era o nome dele, o nome que eu já conhecia, assim como conhecia sua data de nascimento, seu hospital, e até algumas fotografias que Clara havia publicado antes de tornar suas redes sociais privadas. Às vezes eu observava Miguel segurando o menino, e via algo que ele tentava esconder. Não era compaixão, não era responsabilidade, era amor de pai, um amor que aparecia nos pequenos detalhes. No jeito como sorria para ele, no jeito como o embalava, na forma como seus olhos se iluminavam. Miguel podia mentir para mim, mas não conseguia mentir para aquele bebê, e eu percebia isso todos os dias. 2 semanas depois aconteceu algo interessante. Estávamos jantando quando ele resolveu tocar no assunto. Obrigado, levantei os olhos, pelo que, por aceitar tudo isso, quase ri, mas me controlei, era a coisa certa a fazer. Miguel pareceu emocionado, como se minha generosidade confirmasse algo. Talvez acreditasse que eu nunca descobriria, talvez acreditasse que estava sendo um ótimo mentiroso. Você é uma pessoa incrível, Laura. As palavras me atingiram de forma estranha, porque anos antes eu teria ficado feliz em ouvi-las. Naquele momento apenas senti tristeza, não pela traição, essa dor já estava cicatrizada, mas pela hipocrisia, porque ele continuava mentindo todos os dias, todas as horas, enquanto me elogiava, enquanto me agradecia, enquanto fingia ser um marido honesto. Naquela mesma semana recebi uma ligação inesperada. Era Helena, uma amiga antiga de Clara, a única pessoa que sabia que eu havia descoberto a traição meses antes. Precisamos conversar, disse ela. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade. Helena parecia nervosa, mais do que o normal. O que aconteceu? Perguntei. Ela hesitou. Depois colocou o celular sobre a mesa. Acho que você precisa ver isso. Olhei para a tela e senti meu sangue gelar. Era uma fotografia recente, muito recente, tirada poucos dias antes. Na imagem, Miguel aparecia abraçando Clara, os dois sorrindo, os dois felizes, os dois claramente apaixonados. O problema: Clara deveria estar morta, foi o que ele tinha me contado. Foi a história inteira que justificava a presença de Lucas em nossa casa, mas a data da fotografia era posterior ao suposto acidente, muito posterior. Levantei os olhos lentamente. Ela está viva, Helena assentiu. Meu coração disparou, porque pela primeira vez desde o início daquela mentira, eu estava genuinamente surpresa, viva e morando em outra cidade. Fiquei em silêncio, tentando entender, tentando encaixar as peças, porque aquilo mudava tudo. Miguel não havia apenas mentido sobre a paternidade do bebê, também tinha mentido sobre a morte da amante. Por que? Perguntei. Eu não sei, respondeu Helena, mas achei que você merecia saber. Voltei para casa naquela noite completamente diferente. Eu achava que conhecia toda a história, achava que já sabia o pior, mas estava errada, muito errada, porque agora eu entendia uma coisa: Miguel não estava apenas escondendo uma traição, ele estava executando algum plano, e eu precisava descobrir qual era. Voltei para casa naquela noite tentando agir normalmente, mas minha cabeça não parava. Clara estava viva. Aquela informação mudava tudo. Até então, eu acreditava que Miguel estava usando uma mentira para esconder uma traição antiga. Agora percebia que havia algo maior, porque ninguém inventa a morte de uma pessoa sem motivo. Quando entrei em casa, encontrei Lucas dormindo no sofá ao lado de Miguel. Por um instante, a cena pareceu uma família comum, pai e filho, tranquilos, mas eu já não conseguia olhar para meu marido da mesma forma. Como foi seu dia? Ele perguntou. Normal. Mentira. Mas eu não tinha intenção de mostrar minhas cartas, ainda não. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção, sem confrontos, sem perguntas, apenas observando, e logo notei algo estranho. Miguel recebia mensagens constantemente, sempre no mesmo horário, sempre ficando nervoso depois, sempre saindo para atender ligações longe de mim. Numa tarde, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou sobre a mesa. Não toquei nele, mas a tela acendeu, e uma mensagem apareceu. Estou cansada de esperar, você prometeu que resolveria isso, sem nome, sem foto. Mas eu não precisava de mais nada, sabia exatamente quem tinha enviado. Quando Miguel voltou,
fingiu que nada aconteceu, assim como eu naquela noite, porém, tomei uma decisão, precisava descobrir o que Clara queria, porque era evidente que ela ainda fazia parte da história, e talvez fosse justamente ela quem pudesse me mostrar toda a verdade. 2 dias depois, consegui o endereço dela através de Helena, era um pequeno apartamento em outra cidade. Fui até lá sozinha, sem avisar ninguém, sem sequer saber o que diria quando a porta se abriu. Clara ficou tão surpresa quanto eu, nós duas nos encaramos por alguns segundos, ela foi a primeira a falar. Você é Laura, sim, o rosto dela empalideceu, porque naquele instante ela percebeu uma coisa, eu sabia que ela estava viva, e a mentira de Miguel estava prestes a desmoronar. Clara continuou parada na porta por alguns segundos, claramente sem saber o que fazer. Eu também não. Passei meses imaginando aquele momento. Meses imaginando que tipo de mulher ela era, a mulher com quem meu marido me traiu, a mulher que teve um filho dele. Mas quando finalmente a vi diante de mim, não senti raiva. Senti curiosidade porque ela parecia tão cansada quanto eu. Podemos conversar? Perguntei. Ela hesitou. Depois abriu passagem entre o apartamento era simples. Pequeno, muito diferente da vida confortável que Miguel levava comigo. Sentei no sofá enquanto Clara permanecia em pé por alguns instantes, nervosa, defensiva, como alguém esperando um ataque. Miguel disse que você morreu, falei diretamente. Ela soltou uma risada amarga. Eu imaginei que tivesse inventado alguma coisa. Você não sabia? Não, balancei a cabeça. Aquilo já era estranho por si só. Então por que Lucas está comigo? A expressão dela mudou imediatamente. E pela primeira vez vi tristeza em seus olhos. Uma tristeza real porque Miguel disse que era o melhor para ele. Melhor como? Clara cruzou os braços. Depois que terminamos, ele continuou insistindo para que eu voltasse. Mas eu não queria mais aquela vida. Não queria ser amante para sempre. Não queria esconder meu filho. Não queria esperar promessas que nunca eram cumpridas. Cada palavra parecia sincera, e isso me deixou ainda mais confusa. Então vocês terminaram. Há meses, ela respirou fundo. Miguel prometeu ajudar financeiramente Lucas. Disse que precisava de um pouco de tempo para organizar tudo. Comecei a juntar as peças lentamente, e a imagem que se formava era pior do que eu imaginava. Você entregou seu filho para ele. Clara abaixou os olhos, temporariamente. Ele disse que estava resolvendo algumas coisas e que Lucas teria mais estabilidade por algumas semanas. Fiquei em silêncio, porque agora tudo fazia sentido. Miguel não estava tentando salvar uma criança órfã, nem honrar o último pedido de uma amiga. Ele estava tentando controlar uma situação que saía do controle. Provavelmente queria manter Clara longe, manter o filho perto e manter o casamento intacto, tudo ao mesmo tempo. Só que ninguém além dele sabia desse plano, nem eu, nem Clara, nem mesmo o pequeno Lucas. Ele ainda promete que vai deixar você? Perguntei. Clara me encarou. A resposta veio através do silêncio, e eu entendi, porque aquela também era uma mentira. Uma das mais antigas do mundo, promessas vazias, datas que nunca chegavam, desculpas que nunca terminavam. Depois de alguns segundos, Clara sentou na poltrona em frente a mim, parecia exausta. Eu sei que você me odeia, disse. Balancei a cabeça. Não. Ela pareceu surpresa. Não gosto do que aconteceu, nem das escolhas que vocês fizeram. Mas o problema da minha vida não é você, é Miguel. Pela primeira vez desde que cheguei, Clara pareceu aliviada, talvez porque estivesse esperando gritos, acusações, humilhações, mas a verdade era simples. Ela não tinha me feito promessas. Não tinha feito votos diante de mim. Não era ela quem estava casada comigo. Quando me levantei para ir embora, Clara me chamou Laura. Olhei para trás. Sim, ela demorou alguns segundos para falar. Lucas está bem. Meu coração apertou, porque aquela pergunta não veio de uma amante, veio de uma mãe. Está? Respondi. Muito bem. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e naquele instante tive certeza de uma coisa. Miguel havia mentido para nós duas. A diferença era que agora nenhuma de nós estava mais acreditando nele. Depois de conversar com Clara, parei de ter dúvidas. Durante meses eu me perguntei se existia alguma explicação que eu não conhecia, algum detalhe capaz de justificar o comportamento de Miguel. Agora sabia que não. Ele estava mentindo para todo mundo, para mim, para Clara, e provavelmente para si mesmo. Voltei para casa decidida a não agir por impulso. Eu queria sair daquele casamento da forma mais limpa possível, sem escândalos, sem gritos, sem arrependimentos. Nas semanas seguintes comecei a organizar minha vida. Conversei com um advogado, separei documentos, analisei contas bancárias, revisei contratos, tudo discretamente. Enquanto isso, Miguel continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, parecia até mais tranquilo, talvez porque acreditasse que seu plano tinha funcionado. Lucas estava conosco, Clara estava longe, e eu permanecia em silêncio.
O que ele não percebia era que meu silêncio já não significava confiança, significava despedida. Numa noite de sábado, depois que Lucas adormeceu, Miguel sentou ao meu lado no sofá, estava pensando começou. Eu já conhecia aquele tom, era o tom de quem queria pedir alguma coisa em que talvez devêssemos oficializar a guarda do Lucas. Meu coração ficou gelado, mas mantive a expressão neutra, oficializar, sim, ele merece estabilidade. A coragem daquela frase quase me fez rir, porque ele estava sugerindo transformar a própria mentira em algo permanente. E a família dele? Perguntei. Não existe ninguém. Respondeu imediatamente mais uma mentira. Eu tinha conversado com a mãe da criança poucos dias antes. Observei Miguel por alguns segundos. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, senti que estava diante de um estranho, um homem que eu achava conhecer, mas que nunca existiu de verdade. Você realmente acredita nisso? Perguntei. Ele franziu a testa. No que ninguém vai descobrir a verdade? O rosto dele perdeu a cor instantaneamente. Foi apenas um segundo, mas eu vi o medo, a surpresa, o cálculo, tudo passando pelos olhos dele. Não entendi, disse por fim. Levantei devagar, entendeu sim. E subi para o quarto, sem explicar, sem discutir, sem dizer mais nada. Atrás de mim ouvi seus passos hesitantes pela casa, como alguém percebendo que alguma coisa estava errada, muito errada. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu advogado. Todos os documentos estavam prontos, tudo, a divisão dos bens, o pedido de divórcio, os registros das contas, as provas que eu havia reunido ao longo dos meses. Olhei para a mensagem durante alguns segundos. Depois para Lucas brincando no tapete da sala. Aquela criança merecia crescer cercada de adultos honestos, não de mentiras, e eu também merecia algo melhor. Foi naquele momento que tomei minha decisão final. Miguel teria uma última oportunidade, não para salvar o casamento, isso já era impossível, mas para finalmente dizer a verdade, e eu descobriria muito em breve se ele era capaz disso. Durante os dias seguintes esperei, não porque tivesse dúvidas sobre o divórcio, essa decisão já estava tomada, mas porque queria ver o que Miguel faria. Depois da nossa conversa no sofá, ele percebeu que alguma coisa havia mudado, ficou mais atento, mais nervoso, mais cuidadoso com o celular, com as ligações, com as saídas. Era o comportamento de alguém que sabia que estava sendo observado. Numa quarta-feira à noite, ele finalmente tomou a iniciativa. Lucas já estava dormindo quando Miguel entrou na cozinha. Eu estava terminando de lavar a louça. Precisamos conversar. Assenti. Precisamos. Ele puxou uma cadeira e sentou. Parecia cansado, mais velho, como se os últimos meses tivessem pesado de repente. Você sabe de alguma coisa? Não era uma pergunta, era uma constatação. Desliguei a torneira, sequei as mãos e sentei na cadeira em frente. Sim, o silêncio entre nós durou alguns segundos. Desde quando? Perguntou. Há quase um ano. A expressão dele foi de puro choque. Por quê? Aquilo significava que eu havia descoberto a traição muito antes do que imaginava. Um ano, assenti. E você não disse nada, eu estava esperando que você dissesse. Ele desviou os olhos. Não tinha resposta para isso, porque a verdade era simples. Eu tinha dado inúmeras oportunidades, e ele escolheu mentir em todas. Clara está viva. Falei. Desta vez ele nem tentou negar, apenas fechou os olhos, como alguém finalmente derrotado pelo próprio cansaço. Está, eu conversei com ela. A cabeça dele se ergueu imediatamente. Você? O que? Conversei com ela, e sei de tudo. Pela primeira vez, Miguel pareceu genuinamente assustado, não pela traição, mas porque havia perdido o controle da narrativa. Laura, não. Agora é minha vez de falar. Ele ficou em silêncio. Então contei tudo que sabia da gravidez, que sabia das mentiras, que sabia da falsa história sobre o acidente, que sabia das promessas que fez para Clara. Quando terminei, o rosto dele estava completamente abatido. Eu estraguei tudo, murmurou. Foi a primeira frase honesta que ouvi dele em muito tempo. Sim, respondi, sem crueldade, sem raiva, apenas verdade. Miguel passou as mãos pelo rosto. Eu nunca quis machucar você, mas machucou. Ele assentiu, porque não havia como discutir aquilo. Então peguei uma pasta que estava sobre a mesa e a coloquei diante dele. O que é isso? Os papéis do divórcio. O silêncio voltou, longo, pesado, definitivo. Miguel não abriu a pasta imediatamente, ficou olhando para ela, como se estivesse encarando as consequências de todas as escolhas que havia feito. E pela primeira vez desde o início daquela história, eu senti paz, porque não havia mais segredos, não havia mais mentiras, não havia mais nada a descobrir, restava apenas seguir em frente.
Miguel assinou os papéis uma semana depois, sem discussão, sem tentar me convencer a ficar, talvez porque finalmente tivesse entendido que não havia mais nada para salvar, ou talvez porque soubesse que eu já tinha suportado mais do que deveria. A separação foi tranquila, dolorosa, mas tranquila. Vendemos a casa, dividimos os bens de forma justa, e cada um seguiu seu caminho. O que me surpreendeu foi o que aconteceu com Lucas nos meses em que esteve comigo. Eu havia criado um vínculo com ele. Era impossível não criar. Eu o alimentava, brincava com ele, lia histórias antes de dormir, cuidava dele quando ficava doente. Ele era inocente em toda aquela situação, por isso, quando Miguel me contou que Clara voltaria a ficar com o filho definitivamente, senti alívio. Era o lugar certo para ele, com a mãe, sem mentiras, sem histórias inventadas. Algumas semanas depois, Clara me ligou. Foi uma conversa curta, mas importante. Queria agradecer, disse ela, pelo que por nunca descontarem. Lucas, aquilo que aconteceu entre os adultos. Olhei pela janela do apartamento, pensando no menino. Ele merecia amor, só isso. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois ela respondeu: eu vou garantir que ele tenha isso. Quando desliguei, senti que aquele capítulo finalmente estava encerrado. Enquanto isso, a vida de Miguel começou a mudar, não de forma dramática, nem como uma punição cinematográfica, apenas como consequência. Ele perdeu o casamento, perdeu a confiança das duas mulheres mais importantes daquela história, e precisou aprender a ser pai de verdade, sem esconderijos, sem desculpas, sem terceirizar responsabilidades. Meses depois, encontrei-o por acaso em uma praça. Lucas corria pela grama enquanto Miguel tentava acompanhá-lo. Os dois pareciam felizes, e isso foi suficiente para mim, porque, apesar de tudo, Lucas tinha o que merecia: um pai presente, uma mãe presente, e uma vida construída sobre a verdade. Quando Miguel me viu, se aproximou. A conversa foi educada, breve, até que ele fez uma pergunta: você está feliz? Pensei por alguns segundos, e percebi que a resposta era simples: sim, muito. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Fico feliz por você. Dessa vez acreditei, porque algumas pessoas só aprendem certas lições quando perdem aquilo que tinham. Nos despedimos logo depois, e enquanto eu caminhava para longe, percebi algo importante. Durante muito tempo achei que o fim do meu casamento seria a pior coisa que poderia acontecer, mas estava errada. O pior teria sido permanecer nele, aceitando mentiras, aceitando migalhas, aceitando uma vida que já não me fazia feliz. Ao escolher partir, eu não tinha perdido tudo, na verdade, tinha recuperado a mim mesma, e isso valia muito mais do que qualquer casamento. 2 anos se passaram, a vida encontrou um ritmo que eu nunca imaginei possível, silencioso, estável, leve. Depois do divórcio, precisei reaprender muitas coisas. Como morar sozinha, tomar decisões sem consultar ninguém, planejar o futuro sem considerar um casamento. No início foi estranho, depois se tornou libertador. Mudei de apartamento, aceitei uma promoção no trabalho, voltei a viajar, voltei a sair com amigos, voltei a fazer planos que não dependiam de outra pessoa. Pela primeira vez em muitos anos, minha vida girava em torno de mim, e isso era bom, muito bom. Eu ainda recebia notícias ocasionais de Lucas, principalmente através de Clara. Não nos tornamos amigas íntimas, mas construímos algo próximo do respeito. Às vezes ela enviava uma fotografia, um vídeo, uma atualização, e eu ficava feliz ao ver aquele menino crescendo cercado de amor, como deveria ter sido desde o início. Quanto a Miguel, nossas interações eram raras e, honestamente, era melhor assim. Não havia ódio entre nós, mas também não havia espaço para reconstruir algo. Algumas coisas terminam porque precisam terminar, e essa era uma delas. Numa tarde de primavera, recebi uma ligação inesperada. Era Clara, sua voz parecia animada. Lucas quer falar com você. Sorri imediatamente. Comigo? Sim. Antes que eu pudesse responder, ouvi uma voz infantil do outro lado: Laura. Meu coração derreteu. Oi, campeão. Mamãe disse que você cuidou de mim quando eu era bebê. Olhei pela janela do escritório, tentando conter o sorriso. Cuidei sim, então obrigada. Fiquei em silêncio por um instante, porque às vezes as palavras mais simples são as que mais emocionam. Não precisa agradecer. Foi um privilégio. Conversamos por alguns minutos sobre escola, brinquedos, desenhos animados, e quando a ligação terminou, permaneci sentada olhando para o celular, pensando em como a vida era estranha. A criança que chegou à minha casa como símbolo da maior mentira do meu casamento havia se tornado uma das lembranças mais bonitas daquele período, porque Lucas nunca foi o problema, nunca. Naquela noite, enquanto voltava para casa, percebi algo. Eu não sentia mais raiva, nem mágoa, nem arrependimento. A história que quase destruiu minha vida já não tinha poder sobre mim, era apenas parte do meu passado.
uma parte importante, mas apenas uma parte. E quando entrei no apartamento e vi a vida que havia construído sozinha, tive certeza de uma coisa: eu sobrevivi à pior fase da minha vida e acabei encontrando algo que não sabia que estava procurando. Paz. Agora, pela primeira vez em muitos anos, eu estava pronta para o que viesse depois. 5 anos depois, eu estava sentada na primeira fila de um auditório escolar, segurando um programa de papel entre as mãos. No palco, dezenas de crianças se preparavam para uma apresentação. Entre elas estava Lucas, agora com 8 anos, mais alto, mais confiante, e falando sem parar sempre que me encontrava. A vida tinha seguido em frente para todos nós. Clara havia reconstruído sua carreira e criado o filho em um ambiente estável. Miguel finalmente assumirá o papel de pai que deveria ter assumido desde o início. Eles não eram um casal, nunca voltaram a ser, mas aprenderam a trabalhar juntos pelo bem do filho, e isso bastava. Quanto a mim, minha vida tomou caminhos que eu jamais teria imaginado. 2 anos após o divórcio, conheci Daniel, não através de aplicativos, nem por acaso romântico. Ele era um cliente da empresa onde eu trabalhava. Primeiro veio a amizade, depois o respeito, depois algo mais, algo saudável, calmo, sem mentiras, sem segredos, sem aquela sensação constante de estar tentando salvar uma relação sozinha. 3 anos depois, nos casamos, e pela primeira vez entendi a diferença entre ser amada e apenas ser necessária. Quando a apresentação terminou, Lucas correu pelo auditório, ignorando completamente a ordem dos professores. Laura abriu os braços imediatamente. Ele me abraçou com força. Você viu, vi tudo. Você foi incrível. Ele sorriu, orgulhoso. Depois correu até Clara, e logo em seguida até Miguel. Os três começaram a conversar, rindo como uma família. Observando aquela cena, senti algo que nunca imaginei sentir anos atrás: gratidão, não pela traição, nem pela dor, nem pelo fim do casamento, mas pelo que veio depois. Porque às vezes pensamos que nossa vida acabou quando um relacionamento termina, quando a verdade aparece, quando tudo desmorona. Mas nem sempre é o fim. Às vezes é apenas o início da vida que deveríamos estar vivendo desde o começo. Na volta para casa, Daniel segurou minha mão. Em que está pensando? Sorri, olhando pela janela em como tudo mudou, e valeu a pena. Olhei para ele, depois para o futuro que construímos juntos, para a paz que encontrei, para a mulher que me tornei, e respondi com absoluta sinceridade: sim, valeu cada passo, porque o homem que me traiu me ensinou que eu nunca mais aceitaria. E o menino que entrou na minha vida por causa daquela mentira me lembrou que pessoas inocentes merecem amor, independentemente de como chegam até nós. No fim, eu não perdi um casamento. Eu recuperei minha dignidade, recuperei minha liberdade, e encontrei uma felicidade que jamais teria conhecido se tivesse permanecido onde não era valorizada. E essa foi a melhor vitória de todas.